Quando a gente fala em crescer, a gente fala em produtividade, né? Em fazer o mais com o recurso que a gente tem, seja de pessoa, seja de tecnologia, né? Seja de recurso financeiro. E quando a gente fala em aumentar a produtividade, claro, tem o que a gente vai falar aqui bastante, que é contratar pessoas para executarem aquela tarefa. Ou pessoas que executam melhor do que a gente aquela tarefa e a gente vai ter um ganho de produtividade. Mas antes de falar ainda sobre pessoas, vamos falar sobre processo, sobre tecnologia, como isso aí às vezes até vem antes de contratar pessoas, né? É um conjunto, né? O que vai gerar resultado numa corretora de seguros ou em qualquer empresa? São pessoas e processos. E aí a gente fala muito sobre a tecnologia, porque tem alguns casos que a gente pode substituir algumas atividades que a tecnologia faz com que a gente ganhe em performance, em agilidade. Então, tem até um exemplo bem legal, acho que num outro bate-papo que a gente teve, se eu não me engano, no Seguros na Prática, que teve na última edição, que eu faço uma analogia de que o processo, ele é como se fosse a estrada. Então, o processo é a estrada, as pessoas é o motorista, né, são os motoristas, e o veículo é a tecnologia, né, que é para Uhum. você poder atravessar e chegar no teu destino. Então, a tecnologia é importante, mas pessoas e processos também. Então, não só pessoas, porque as pessoas normalmente elas não são autogerenciáveis, normalmente elas vêm perdidas, sem clareza de papel, não tem time de alta performance sem papel claro. Às vezes a pessoa não sabe por onde ela começa, o que ela tem que fazer, qual que é o impacto, o resultado do trabalho dela para a empresa e o quanto isso é importante ou não, né? O quanto algumas atividades são mais importantes, o peso, e aí o líder é responsável por fazer tudo isso. Então, eu costumo dizer que são 3 premissas para o sucesso. Primeiro, contratar corretamente, né? Então, trazer, acertar a entrada, colocar a pessoa certa no lugar certo, treinar e desenvolver colaboradores, que também é o pilar pessoas, mas a gente não pode esquecer dos processos quando você fala em produtividade, porque o processo tem o poder de fazer com uma pessoa que esteja entregando mais ou menos, entregue muito pelo Sim. simples fato dela ter um passo a passo. Tem até uma dinâmica no Pax que eu faço muito sobre isso, a gente brinca sobre isso, são vários números, eu falo, agora 30 segundos, eu quero ver quem acha os números mais rápido. E aí ele vai de 1 até 64, eu dou o tempo e todo mundo fica perdido. Na hora que eu falo qual que é o método, porque existe um processo para fazer mais rápido, na hora que eu ensino, que fácil, era assim, era. Coloco de novo os mesmos 30 segundos, a performance dobra, né? Então, qual que é o objetivo de tudo isso? O que a gente aprende com tudo isso? Que quando a gente tem orientação, processo, papel claro, direcionamento, a gente faz com muito mais rapidez, muito mais agilidade, porque a gente tem essa clareza do papel. Então, quando eu falo, Anderson, faz tal coisa. Imagina ainda se você nunca fez. O tempo que você vai levar para aprender a Entender. fazer, para entender, se eu te dou a direção e falo, vai por esse caminho, você ganha performance. Então, quando eu tenho isso claro, tenho pessoas treinadas e desenvolvidas e coloco a pessoa no lugar certo, onde ela faz o que ela gosta de fazer e utiliza as habilidades que ela já tem, porque cada um de nós somos bons em coisas específicas, a gente começa a rampar. A gente ganha, faz mais com menos. E aí a gente evita muito a procrastinação, que é um grande problema também. Isso na área de vendas é muito verdade. Os especialistas falam muito, né? Você precisa ter os processos bem definidos. Você não precisa ter o vendedor necessariamente fora da curva, né, para conseguir aquele resultado. Se você tiver pessoas, entre aspas, medianas, né, mas que sigam à risca lá o processo, na metodologia lá de vendas que está sendo aplicado naquela empresa, a empresa vai alcançar aquele resultado, aquele vendedor vai alcançar aquele resultado e vai ser muito melhor do que aquela pessoa que é fora da curva e que você está dependendo só daquela empresa, né? Acaba dependendo só daquele talento, né? Vamos dizer assim, de vendas. Por conta da constância, né? Porque assim, Isso a aí, a disciplina e constância. constância é o No segredo final de do 6 meses, sucesso. 1 ano, Porque tem muita gente, às vezes, que chega num destino e outras não chegam, porque teve disciplina e constância. Às vezes, quem chegou não era tão bom quanto quem ficou no meio do caminho. Mas a disciplina e constância ajuda muito, né? Faz com que a gente persevere e chegue no lugar. Tem uma corrida, não sei se você já viu na internet, que colocam não é nem uma tartaruga, é um jabuti, como que é a jabuti. tartaruga grande? Do jabuti e do outro lado eles colocam um coelho. Uhum. E aí eles, Ah, já sim. viu? Aí eles põem para correr, a tartaruga, ela vai, mas ela vai com direção, o coelho se perde, vai para um lado, vai para o outro, parece uma barata tonta, né? Literalmente. E no fim, quem chega no destino é o jabuti.
Então, isso prova o quanto a constância, né, o quanto a disciplina, ter direcionamento faz toda a diferença. E a gente falou um pouco sobre tecnologia e processos, mas hoje em dia, cada vez mais, olhando para a corretora, os processos estão embarcados dentro da tecnologia ou vice-versa, né? Então, às vezes a gente, para ter o processo já existe, você não vai inventar a roda, né? Dentro de uma corretora de seguros. Você vai, no máximo, adaptar ali para a tua realidade. Mas, assim, os processos já estão bem definidos dentro, quando você utiliza uma determinada ferramenta de gestão ou de multicálculo. Então, daí a importância, às vezes, até, se você não tiver muita clareza, né, de construir processos e tudo mais, você adquirindo a tecnologia, estudando, né, minimamente como adequá-la, né, à realidade da corretora, você já vai conseguir ter processos ali que vão te ajudar a ter produtividade. E às vezes o próprio líder não tem clareza do processo. Não, Uhum. Aí vamos imaginar a situação. O líder não tem clareza do que o outro tem que fazer, nem do que ele tem que fazer, nem do processo, enfim. Como é que ele vai passar isso adiante? Aí vem a importância. E é muito legal quando você fala de processo também, Anderson, porque tem muita gente que vem com a expectativa de eu preciso construir o processo perfeito para ir contratar e desenvolver pessoas. Isso não existe. A gente constrói no meio do caminho. Muito erro e E muda, acerto, né? ajuste, muda. Nosso playbook Então a aqui gente de vai produção de adaptando. vendas Até tá descobrir. Eu mudando. falo, a gente precisa fazer gol uma vez. Na hora que você aprende a fazer gol, aí você faz mais daquilo, porque você entendeu o jeito certo para o teu negócio. Porque também tem isso. O que uma corretora faz, muitas vezes, não serve para outra. Porque você vê um monte de gente aí querendo copiar algumas corretoras e não consegue. Uhum. Porque são diferentes, né? É tudo diferente. Potencial financeiro, estilo, crenças, valores. Costumo falar aqui internamente que a gente precisa fazer uma coisa pelo menos 5 vezes. Então, a gente monta um processo mínimo de etapas ali que tem que fazer. E depois que a gente executa, vai melhorando ali no mínimo possível. Mas depois que a gente executa 5 vezes, agora eu entendi como é que funciona isso. E aí eu volto e aí estruturo melhor o que a gente está fazendo ali e começa a melhorar mais ainda. Mas eu acho que no nosso caso aqui, essas 5 vezes que a gente faz ali, é o aprendizado. E aí depois a gente volta e vai otimizando. Como é que funcionaria isso numa corretora, né? Tipo, tu avaliar ali um mês, tantas apólices, como é que funciona a implantação, né? A cotação e implantação de um plano de saúde. E aí você já fez aquilo algumas vezes, aí tu já consegue entender onde estão os gargalos, né? Talvez o corretor pode ter esse trabalho, né? Dar essa observada e conseguir implementar. E assim, você percebe que a diferença das corretoras, quem se destaca, é quem começa a pensar um pouquinho diferente. Todo mundo faz assim, deixa eu fazer um pouquinho diferente, deixa eu fazer desse jeito, deixa eu ver se dá certo. Aí deu certo, poxa, deixa eu fazer um pouco mais disso. Porque quem é igual a todo mundo, o cliente muitas vezes não enxerga valor. Então, o que você pode fazer, né, de diferente no seu dia a dia? Mas eu gostei aí da tua tática de 5 vezes. Essa é nova, mas deve funcionar, com certeza. Funciona, tem que funcionar. Legal.